Fala pessoal, beleza? Professor Guilherme Roldão na área, disciplina aí de projeto experimental, né pessoal? Vamos continuar então, né, os nossos trabalhos, nossas discussões dentro dessa disciplina. Lembrando que as nossas datas de entrega estão mantidas aí, né, dentro do nosso calendário, da nossa programação. Então aproveitem o tempo que vocês estão, né, de quarentena aí para continuar montando o material de vocês, construção do referencial e da revisão bibliográfica. Na medida do possível, né, tentem contato com os orientadores de vocês, construa o material, envia por e-mail, vamos validando isso, vamos ganhar tempo, né? Vamos ganhar o tempo que a gente, né, tirar oportunidades aí a partir do momento complicado que a gente está vivendo, né? Então, eu também estou à disposição de vocês, meus canais de comunicação vocês conhecem. Esse material ele vai estar postado na nossa, já está, né, inclusive postado em material de apoio. Essa videoaula vai estar disponível lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, junto com o material de apoio e uma atividade, né, para validação da frequência do encontro de hoje. Então, vamos lá, né, vamos apresentar essa primeira parte, então, para a construção da revisão bibliográfica do trabalho de vocês. Falando sobre a escrita e os trabalhos acadêmicos, tá? Então, fica o reforço, né, novamente, as datas estão mantidas, construa o material de vocês, não vamos perder tempo não, que tem muito trabalho aí pela frente. Tá, ok, moçada? Vamos lá então, vamos falar de escrita e os trabalhos acadêmicos. Tá? Então, tudo aqui que eu vou nortear com vocês, isso tem fundamento, isso não foi tirado da minha cabeça, isso não foi tirado, né, de um achismo. Tudo que eu estou trabalhando com vocês aqui, existe um embasamento acadêmico, um embasamento científico, e tudo que a gente vai tratar aqui, deu dúvida, alguma coisa, ela cheira mal, ela deu alguma algo que não está bem explicado, vocês, né, recorram aqui ao professor para poder dar as orientações corretas para vocês. Esse slide aqui nós já falamos sobre ele, né? Eu queria reforçar sobre regras, né, para escrita de trabalhos acadêmicos, onde a gente vai sempre dar preferência por fontes de pesquisa confiáveis, tá? Então, nós não vamos utilizar ali Yahoo Respostas, nós não vamos utilizar blogs ou mesmo sites aí que não tem uma relevância técnica, acadêmica ou científica, né? Isso não valida a pesquisa de vocês. Já está aqui, né? Ó, eu vou trabalhar no meu mouse aqui, ó. Vocês não buscarem informação na lixeira, tá? Não busquem informação na Wikipedia, principalmente no Brasil. É uma plataforma de pesquisa não muito confiável por ser aberta, e o Brasil, por não ter essa credibilidade científica, né? A gente não tem essa cultura, a Wikipédia não é uma fonte de pesquisa confiável. Então o que eu posso buscar aí de fontes confiáveis? Então já dou de cara para vocês aqui, ó, o Cielo. Cielo é uma plataforma de busca de informação gringa muito boa, tem muito material nacional também. Esse segundo item aqui é o que a gente conhece pelo Google Acadêmico. Então o Google Acadêmico também nos dá muita fonte legal, dá para a gente trabalhar filtros, tá, em relação ao tempo de busca. Então, recomendação: buscar em material sempre recente, né, de 5 anos para cá, buscar em relação em língua estrangeira também. Lembrem-se que o material de vocês, principalmente no TCC, vai ter uma validação com peso maior quando for utilizada a literatura estrangeira. Tá? Aqui tem um dado aqui de uma fonte oficial, né, do governo, aqui no caso a Embrapa. Então pode utilizar isso como uma fonte de pesquisa confiável. Outras fontes, né, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Quem mais? A gente pode ter Ministério do Desenvolvimento Agrário, algumas informações próprias oficiais do governo brasileiro, Conab, né? São fontes
confiáveis de pesquisa. Esses últimos 3 aqui, né, são fontes de pesquisa só gringa mesmo, que só tem material em língua estrangeira, principalmente em inglês, mas isso não é uma desculpa, né, para quem não sabe língua inglesa. A gente tem os Googles tradutores aí que fazem uma tradução, embora muito macarrônica, mas isso dá, pelo menos no norte, uma base para vocês irem atrás dessa informação. Sugestão, vocês comecem a tradução pelo resumo, o resumo dando um norte legal e tendo informação importante para pesquisa, e aí vale a pena aí investigar isso de forma mais aprofundada, tá? E as literaturas, né, que o seu orientador te recomendar. Aqui eu estou tratando só de material de origem virtual, tá? Que é o grande problema. A internet tem muita informação hoje em dia, mas essa informação, nem todas as informações são informações confiáveis, né? Então a gente tem muita coisa aí que não dá para se levar em consideração, ok, pessoal? Então fica aí a minha sugestão e minha orientação para vocês em relação à confiança das fontes de pesquisa. Tá, e aí a gente está norteado, toda a nossa parte de escrita, dentro da Associação Brasileira de Normas e Técnicas, né, que é a ABNT. Então qualquer dúvida que surgir também, a ABNT ela é uma fonte confiável aí para vocês entenderem a parte metodológica de escrita, tá? Basicamente, 2 NBRs são importantes. Nós vamos utilizar muito a NBR 6023 e nós vamos utilizar a NBR 10520, tá? Uma trata das referências bibliográficas e a outra trata da parte de escrita de citações, tá? Lembra da nossa orientação, né, que a gente, enquanto se propõe a ser aluno, a gente, né, adquire a personalidade, né, doada, prefixo de negação não, né, e o lunus, do latim luz, então somos sem luz e precisamos, né, das pessoas que iluminem nosso caminho aqui para poder, né, a gente escrever os nossos materiais. Então, já que nós não somos iluminados, precisamos dos autores, então, que falem pela gente. E esse falar pela gente se baseia em metodologias, né? E a metodologia que nos dá segurança é a citação. E nós vamos tratar de citação aí na nossa próxima aula. Ok, pessoal? Então, vamos lá, né? Vamos trabalhar e entender um pouquinho sobre os tipos de pesquisa. Isso aqui vai ser interessante vocês já começarem a refletir isso, porque isso vai ser fundamental na nossa próxima etapa, que é a construção do material e método, tá? Então a gente já identificar o tipo de pesquisa, que isso ajuda até a gente a direcionar algumas coisas já da nossa busca, né, por literatura que a gente está fazendo nesse momento. Então nós temos aqui, né, a nossa pesquisa propriamente dita, e ela pode se dividir, né, em 2 grandes eixos, que é quanto à natureza e aqui quanto ao método. Vamos tratar primeiro aqui de quanto à natureza. Quanto à natureza, a sua pesquisa ela pode ser qualitativa ou pode ser quantitativa, ou ela pode ser as duas coisas. Ela pode ser quali-quanti, né? Ela pode ser qualitativa e também quantitativa. Interessante a gente lembrar que a pesquisa quantitativa ela sempre vai envolver estatística, né? Ela sempre envolve aí testes, né? Ela sempre envolve aí relações numéricas, e as pesquisas de natureza qualitativa são pesquisas de discussões um pouco mais abrangentes, né? Mais de denominações, né? De explicações, e não envolve tanto número, né? Agora é importante a gente destacar que quase 99% das pesquisas que são quantitativas também são qualitativas, tá? Porque a gente traz a parte estatística, a parte de testes, né? E depois a gente faz a discussão desse material usando aí a pesquisa de natureza qualitativa, ok? E o que se pode desdobrar essas pesquisas qualitativas ou quantitativas? A grande maioria das pesquisas aqui dentro da agronomia são pesquisas de cunho experimental, tá? São pesquisas que se trabalha algum experimento. Só experimental, então, professor, que são autorizadas? De forma alguma. As pesquisas experimentais são a grande maioria, né, das pesquisas que a gente observa dentro da faculdade,
né, até por conta do segmento, né, de trabalho que vocês se propuseram a estudar, mas a gente tem muita pesquisa também de cunho bibliográfico, né, onde não faz um experimento, mas se busca aí informação somente na literatura. Posso trabalhar também um modelo de pesquisa histórica, né? O que é uma pesquisa de cunho histórico? Eu vou buscar aqui dentro da linha do tempo informações de evolução, né? Informações aqui relacionadas à parte temporal, né? De alguma pesquisa, e isso também é possível, né? De se executar uma pesquisa desse caráter. Outro modelo que nós temos aqui, o modelo de pesquisa que a gente chama de documental. A documental não se confunda com a histórica, né? Embora ela tenha também um pouco de pesquisa histórica documental, mas essa pesquisa é aquela que utiliza realmente evidências, né, documentos que constroem aí uma forma de pesquisa, tá? O ramo do direito utiliza muito esse modelo de pesquisa documental, tá? Onde se traz aí algumas coisas voltadas para os artigos, né, para o material jurídico em geral. E a gente tem aqui também as pesquisas dentro da pesquisa, o eixo aqui do método, né? Então a gente entendeu que a natureza ela pode ser quali ou quanti, ou quali e quanti, e quanto ao método, a gente pode ir lá trabalhar a relação de teses, experimentos em laboratórios, história documental, história oral, história de vida, pesquisa de campo, realidade, né? A própria revisão da literatura, análise de conteúdo, grupo de foco, estudo de caso, muito utilizado também, né, ultimamente dentro das pesquisas da faculdade, pesquisação, pesquisa participante. Então são tipos, né, de pesquisa, né, quanto ao método que vocês vão já começar a pensar, definir, e quando for escrever o material e método, essa informação ela precisa aparecer lá dentro da nossa construção, tá ok? Importante é que vocês já conheçam e já comecem a pensar nesse conteúdo. Bom, outra coisa também que eu queria reforçar com vocês, né, em relação ao processo de escrita que nós temos dentro do perfil de aluno que nós tratamos, se percebe que o padrão dominante de escrita está muito dentro disso aqui. Os nossos alunos estão se contentando muito em explicações e afirmando verdades a partir de poucos autores, ou talvez de um autor só. Isso é perigoso porque a gente entende que a literatura ela traz uma vasta, né, informação, e quanto mais autores você traz para conversar dentro da sua pesquisa, mais validação científica ela tem, né, mais verdade esse texto ele apresenta, né? Então a gente espera que o trabalho de vocês tenha aqui uma miscelânea, né, de autores, né, e não baseado aqui em 3 autores só para explicar um texto, mas a gente traga aqui uma quantidade muito significativa de autores que afirmam, né, aquilo que você quer passar dentro da sua pesquisa, né? A história é que quanto mais verdades eu reúno dentro de uma mesma informação, a probabilidade disso ser verídico é muito maior do que se a gente traz aqui um autor só e a gente se conforma, tá, com o que aquele autor diz. Basicamente, se eu tivesse na sua banca, eu te perguntaria se sobre esse tema só existe esse autor, né, dentro da história da humanidade que falou sobre isso, ou a gente poderia, né, entender que existe talvez algum sentimentalismo da sua parte em dar tanta preferência por um autor, né, ou até mesmo preguiça, né, e não buscar outros autores, tá? E isso caracteriza até um outro detalhe que eu já compartilhei com vocês no Aluno Online, que é a questão do plágio, né? A gente acredita que o plágio ele é somente o Ctrl+C, Ctrl+V, mas quando você apresenta informações aí de um autor e esse autor você não diversifica, você não traz uma pesquisa, né, com um grau de relevância muito grande em relação à diversidade de autores, isso pode até caracterizar talvez um plágio intelectual, tá? Então cuidado com isso, vamos diversificar autores. Quanto mais gente falando a mesma verdade, mais precisa, né, mais científica é a sua pesquisa, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre autoria, né, falar sobre o tal do plágio, que é algo que tem trazido bastante dissabores aí para alguns alunos ao longo dos semestres, embora isso tenha sido muito frisado, isso tem sido muito discutido, a consciência da autoria do trabalho, ela parte de vocês, a questão de varredura de plágio não cabe do seu orientador não tem obrigação de
de exercer um papel de detetive, ficar buscando plágio dentro da sua pesquisa. Eu trato dentro das minhas orientações um trato de confiança, tá? Então, eu não preciso ficar verificando isso com os meus orientados, e eu acredito, né, que esse elo, né, de confiança que a gente trata, ele vai ser feito aí até a defesa do trabalho. E caso ele tenha sido irresponsável, né, a banca que será o seu júri, né, que será a sua comissão julgadora, tá? Então, muito cuidado, né, com o dedo coçando por Ctrl+C, Ctrl+V, embora isso seja uma prática muito comum dentro dos trabalhos que vocês executam dentro das disciplinas, mas nesses trabalhos acadêmicos, né, que dão isso um título para vocês, isso precisa ser muito vigilante, tá? Existem situações, inclusive, foi compartilhado recentemente na sala dos professores, de um aluno, né, da Universidade Federal de Lavras, que já tinha formado em agronomia, e esse aluno, por acaso, esse trabalho de TCC dele passou por uma nova revisão e foi encontrado plágio. Aí foi denunciado e o registro desse aluno foi cassado, tá? Então, não é só a questão de ser ridicularizado, tá? Por conta da falta de ética, né, do aluno em ter escrito. Isso é uma questão também jurídica, tá? É uma questão penal, é um crime, tá? De violação aos direitos autorais. Então tá previsto lá no Código Penal, no artigo 184, tá lá, ó, em letras garrafais, né? Violar os direitos do autor e os que lhes são conexos, pena, detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa, tá? Obviamente, todas as vezes que a gente passou por problemas e dissabores de plágio na instituição, nós não comunicamos à justiça, a gente não chamou a polícia para isso, não abriu nenhum processo contra o aluno, mas entenda que o plágio é uma prática criminosa e que não existe uma porcentagem mínima de plágio, tá? Se o aluno ele teve a audácia de deliberadamente cometer o plágio, ele sabia o que estava fazendo, então ele que responda pelos seus atos, tá bom? Então a gente tem aí um contraste de verdades aí, né, dentro da configuração do que se a gente trata de plágio, e reforçando, né, a gente tem os caçadores de plágio online na internet. Eu já trabalhei com vocês, mostrei lá como é que funciona o CopSpider. Lembrem-se que a profundidade que eles tratam dentro das camadas da internet não são muito grandes, até por conta de serem aplicativos, softwares gratuitos, tá? Então eu acho que a melhor coisa para a gente trabalhar a questão do plágio está aqui, ó, é a nossa consciência, se a gente está cometendo, né, essa prática aí indevida ou não. Tá bom, moçada? Então, eu parto da confiança de vocês mesmo. Eu, por amostragem, passo alguns trabalhos no plágio. E aí, caso somente ele seja detectado, aí eu vou varrer todos, tá? Para poder buscar aí, saber aonde a gente está errando aí dentro da nossa questão acadêmica. Beleza? Bom, a questão para facilitar a escrita de vocês, né? Lembra da questão? Somos alunos, né? E precisamos aí dos autores segurados na nossa mão para poder levar até a iluminação. Uma das formas que a gente tem aqui é entendendo e baixando aqui, ó, essa normazinha, que é a 10.520, que é a que trata sobre as citações. Tá? A citação nada mais é do que quando você traz a ideia de um autor, né? E vocês vai trabalhar esse texto em forma de paráfrase, ou seja, você vai ler, interpretar, escrever com as suas palavras, e nós vamos citar ali os autores, né, que levaram ali aquela reflexão, né, daquele conceito que você veio escrever. Ah, professor, o jeito que você está falando quer dizer que eu sei, né, que existe uma normativa lá da 10.520 que permita que eu faça a transcrição literal, né, eu posso copiar e colar. Bom, o que eu vou dar de orientação para vocês? Não vamos abrir mão vamos abrir mão, tá, desse artifício. Não vamos trabalhar com citação direta, não. A citação direta, ela me dá uma percepção da preguiça do aluno, tá? A preguiça de ler, interpretar e escrever. Então isso é mal visto, tá, pela sua banca, a não ser que realmente aquilo não tem jeito de fugir. Por exemplo, se você estiver utilizando uma questão normativa, uma lei não dá, né?
duas escritas diferentes, gera interpretação diferente da lei. Então a lei talvez muitas das vezes precisa ser trazida na íntegra, né, para poder o leitor ter a mesma interpretação que você. Tá? Fora isso, eu não enxergo outras possibilidades aí de se usar a citação direta. Tá? Mas nós vamos tratar disso aqui nas nossas orientações dentro da nossa disciplina. Ok, gente? Então tá, para a gente falar sobre citação, e eu vou começar tratando sobre citação hoje, e vamos exemplificá-las na aula que vem, e tratar de todas as outras situações, a citação, então, ela está embasada pela NBR 10520, tá? Vocês podem buscar isso lá na internet, a própria biblioteca da faculdade tem essa NBR disponível, e aí a gente entender, então, para que serve, então, uma citação. A citação, ela tem a função primordial de embasar o seu trabalho. Ela dá toda a fundamentação científica à sua pesquisa. Tá? Sem citações, a gente imagina que aquela construção foi feita do próprio autor, que a gente sabe que ele é um aluno e ele não tem condições ainda, né, para poder ter essa iluminação aí de estar escrevendo ou de estar propondo, né, teses e teorias aí dentro de um trabalho científico. E aí, reforçando que a gente trabalhou lá nos nossos primeiros slides da aula de hoje, a utilização aí de fontes confiáveis. Pessoal, aqui eu vou dar uma frisada nesse gráfico aqui, ó, que está o seu trabalho, tá? O seu trabalho está aqui. A gente parte do princípio que esse trabalho ele vai integrar toda uma fundamentação teórica, né? Porque ele vai ser todo embasado, ele vai ser fundamentado, né, cientificamente. Interessante aqui essa situação da citação e que a partir do uso das citações você busca o material, que inclusive vocês já fizeram o estado da arte, já reuniram toda uma literatura fundamental e imprescindível para a pesquisa de vocês, e aí a partir dessa literatura, né, você vai, aqui ó, cadê o meu mouse? Você vai analisar aqui e comparar e sintetizar todo o material que vocês pesquisaram, né, para entrega aqui na nossa primeira atividade avaliativa. Agora sim, né, agora vocês vão ler, agora vocês vão pegar aquilo que se torna fundamental e que foi orientado, né, junto com você e seu orientador, e vamos começar a sintetizar. Nós vamos sintetizar a partir de onde? A partir de artigos científicos, a partir de monografias, de teses de doutorado. Nós vamos trabalhar isso aqui a partir de órgãos oficiais do governo, de plataformas confiáveis, né, de trabalho, ou ainda de outras fontes de pesquisa, né, que nós vamos considerar relevantes, como, por exemplo, as fontes literárias, né, os livros. Nós temos aí fontes aí de congressos, né? Então tudo isso aí a gente tem como um elemento aí interessante, né, de busca de informações aí para a construção do seu trabalho acadêmico e científico. Ok, pessoal, eu queria só para tratar com vocês aqui a relação das modalidades que nós temos de escrita dentro do modelo de citação, né, que é no caso das citações diretas, né, que nós vamos tratar na aula que vem, já adiantando que citação direta é aquela que permite a transcrição literal, né, das palavras do autor, e a citação indireta, que a citação é aquela que a gente usa a paráfrase, né, que a gente lê, interpreta, sintetiza e escreve ali com as nossas próprias palavras. Interessante que quando a gente vai citar o autor, eles podem utilizar essas duas formas aqui, tá? Dentro do parênteses a gente utiliza o último sobrenome do autor, todo ele em caixa alta, acompanhada do ano da publicação desse material, né? E quando a gente trabalha aí durante o texto corrido, né, isso faz parte do texto, a gente utiliza somente a primeira letra do último sobrenome do autor em maiúscula e o restante aí a gente trabalha em minúscula, como se fosse um texto normal. O que a gente percebe de diferença aqui entre as citações diretas e indiretas é esse pezinho aqui, ó. Esse pezinho aqui da citação direta significa a página, tá? A página onde foi retirada essa informação lá do livro, do artigo, do que seja. E quando a gente coloca isso lá no referencial bibliográfico, a gente está dizendo da onde foi tirado aquilo e
uma pessoa que utilize o seu trabalho como fonte de pesquisa, querendo encontrar essa informação, né, pontual dentro da citação direta que você transcreveu, você já traz para ele lá onde é a página, para ele lá buscar a informação ali e utilizá-la assim, numa outra pesquisa ou como fonte aí de checagem, né? Eu já vi situações aí, inclusive, quanto avaliadores, né, foram atrás da informação para ver se aquela informação de citação direta ela era verdadeira, tá? Se o aluno realmente utilizou isso como um artifício legal, tá? Na citação indireta, né, aí isso não é necessário, até porque isso me possibilita, às vezes, ler um livro inteiro e construir um pequeno parágrafo, e aí isso não me dá a obrigação de estar citando a página, né, aonde foi retirada aí essa informação. Então, de uma maneira pessoal, né, a questão de professor de vocês, enquanto amigo, eu sugeriria a vocês que abrissem mão das citações diretas e utilizassem mesmo as citações indiretas para validarem, né, a fundamentação científica e teórica do trabalho de pesquisa de vocês. Ok, moçada? Essa era a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. As nossas próximas aulas nós já vamos trabalhar algumas explicações mais cirúrgicas, tá, em relação à citação. Vamos dar exemplos, vamos entender aí como que se faz a inserção disso dentro do texto. A gente vai evoluir isso também lá para a parte das referências bibliográficas. Eu espero que vocês continuem realmente os estudos de vocês. Lembre que tem uma atividade, né, de encerramento dessa aula que valida a presença de vocês. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição para esclarecimento pelos meus canais de comunicação. Agradeço a companhia de vocês. Até a próxima e obrigado e até mais.